Oi, turma! Retornando agora para a nossa segunda aula, queimaduras. Capítulo 4, página 26. Agora a gente vai falar o quê? Quais os agentes que são causadores de uma queimadura? E quando o cliente chega lá na farmácia e pede para você uma indicação de uma pomada porque está com a pele ardendo. E aí? Agora a gente vai aprender. O que a gente vai indicar para esse cliente? Ah, e lembrando bem, né? Nada de ficar indicando pasta. Ah, já falei o segredo. Ficar indicando pasta de dente. Não pode, tá? Então vamos lá. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, a nossa vida está em constante mudanças. Nós passamos por ciclos. Primeira série, segunda série, terceira série, infância, adolescência, adulto, idoso. Agora nós estamos no meio de um ciclo. Daqui a algum tempo, esse ciclo do curso de vocês vai se encerrar. Então, o mais forte não vai sobreviver quem é o mais forte ou mais inteligente, mas o que melhor se adaptar ao quê? Às mudanças, ao mercado de trabalho. Olha que adaptação que nós estamos tendo agora, tendo aula de uma forma diferente. Mas então, quem sabe se adaptar é quem melhor vai se sobressair no mercado de trabalho, ok? Então, reflitam sobre isso. Falamos na aula anterior sobre complicações. Complicações da onde? Quando se há um problema no sistema circulatório. Há um problema no sistema circulatório, porque a aula anterior foi a abordagem primária. Então, nós vimos ali como é que faz a massagem cardíaca, correto? Então, se faz massagem cardíaca, para o coração continuar batendo, para que não haja um problema advindo do sistema circulatório. Falamos sobre o choque. Quais são os tipos de choque? Então, existe o choque cardiogênico, aquele do infarto, coração. Choque neurogênico, cabeça, quando há um trauma. Choque hipovolêmico, quando falta volume, quando a pessoa tem hemorragia, quando a pessoa se desidrata, ou tem vômito, diarreia, quando é uma queimadura grave. Choque anafilático é aquele choque causado por alergia, seja medicamento, alimento, algum produto. O corpo responde, mandando a parte branca do nosso sangue direto para essa região, fechando a garganta, morrendo asfixiado, é muito sério. Choque séptico é aquele choque causado por bactéria, vírus, fungos, que é nosso papel como atendente ali fazer o quê? Orientar o cliente a tomar o antibiótico de forma correta, fazer o tratamento medicamentoso conforme a orientação médica, conforme está lá na receita, ok? E evitar o uso da automedicação, porque nós nunca sabemos quando que a gente tem alergia a um medicamento, a gente só vai saber quando a gente toma. Muito bem. Então, comentamos aí sobre os tipos de choque. E dentre eles, o hipovolêmico é o que pode causar o quê? Desidratação. Ou seja, diante de uma queimadura, a pessoa pode entrar em choque hipovolêmico. Bom, vamos lembrar lá do sistema tegumentar, lá da aula de anatomia, onde fala que a pele tem epiderme, derme e hipoderme. São as 3 camadas da pele. Então, essas 3 camadas da pele, de acordo com o local aonde aconteceu essa queimadura, é a lesão que ocorre. Então, quais os tipos de queimadura você conhece? Existem tipos e existe o quê? Tipos de agente agressor. Então, vamos pensar. Quais os tipos de queimadura que você conhece? Olha lá, queimou. Vamos guardar bem? Primeiro, a nossa pele, só relembrando, ela representa 16% do peso do nosso corpo. Ela controla o fluxo de sangue, regula a parte térmica, tem proteção contra ameaça exterior, ela faz termorregulação, ela tem, então, infinitas o quê? Funções. Olha só, quando uma queimadura, se eu sei que a minha pele protege tanto quanto calor, quanto frio, quanto radiação solar, que a minha pele é barreira contra a poeira, contra micro-organismo. Minha pele também excreta. O quê? Suor, gorduras, ou seja, sebo. Ela regula a temperatura, ela tem função sensorial. Ou
Ou seja, se alguma coisa deixar de acontecer com a minha pele ou acontecer algo inesperado, a queimadura, ela vai fazer o quê? Causar muito estrago. Porque ela vai pegar um órgão que tem uma função muito importante, é considerado o maior órgão, porque pele também é órgão do nosso corpo. Essa queimadura ela pode ser causada por eletricidade, que nós vamos dar continuidade falando sobre a queimadura por eletricidade na próxima aula. Por isso que eu falo assim, ó, se você não está conseguindo assistir a aula, assista depois, entre em contato com o CRA, justamente por isso. Uma aula, ela está atrelada a outra, não é assim uma aula separada. Então, sempre que a professora fala em uma aula, eu vou dar continuidade em outra. Então, é importante estar acompanhando, não perder a aula, não estar conseguindo assistir agora de uma forma remota, assista depois. O importante é não perder e não deixar de responder às atividades. Mas para responder a atividade, tem que assistir o vídeo na íntegra, tá? Então, essa queimadura pode ser por parte química, pode ser por parte térmica. Então, vai lá. Se a professora perguntar, então, quais os tipos de queimadura que você conhece? Você vai responder lá para a professora. Queimadura térmica, queimadura química, queimadura elétrica e queimadura radioativa. Então, esse aí é os tipos de queimadura mais comuns. Ou seja, os agentes agressores ali, né, mais comuns. E essas queimaduras, um exemplo, a queimadura térmica é a mais frequente ali. E essa queimadura térmica é fogo, que é o mais comum, né? A pessoa está mexendo com fogo, às vezes o óleo espirra, causa queimaduras. Líquidos, ferventes, vapor. Queimadura térmica também. Ela é radioativa, o sol também queima a pele. Então, tanto o excesso de calor quanto o excesso de frio pode causar queimadura na nossa pele. Olha um exemplo aqui, ó. Então, a queimadura térmica, tanto o excesso de calor pode queimar, quanto o excesso de frio. Então, fogo, vapor, líquido, objetos quentes, exposição excessa ao gelo ou objetos congelados, tá? Uma queimadura química. Então, quando acontece o contato com substâncias químicas na pele, tipo ácido, produto de limpeza muito forte, diluente, até mesmo a gasolina. Pele muito sensível, a gasolina pode causar queimadura. Soda cáustica, tem produtos que corroem. Então, assim, uma atenção especial. Você sempre que puder orientar o seu cliente, até nós mesmos, como cidadãos, sem criança em casa, não deixe produto corrosivo, diluente, ácido em lugares baixos, em lugar que essa criança tenha acesso, tá? Queimaduras, elas podem ser causadas por eletricidade. E olha, pode chegar ao ponto da queimadura chegar no osso. Então, quando entra em contato com a fonte de energia ou a fonte de eletricidade, de acordo com a voltagem ali daquele equipamento, principalmente se ele não tiver fio terra, ela pode atravessar o corpo da vítima, causando lesão por tudo. Então, nós vamos dar continuidade falando sobre isso aqui na próxima aula, falando ali dos primeiros socorros, então. Quais primeiros socorros ali para esse tipo de queimadura, tá? Você está trabalhando lá, o seu cliente vai, pede para usar a tomada, leva um choque. E aí, o que você vai fazer se ele cair duro ali na tua frente? Vai chorar? Não vai resolver. Participa da aula para a gente poder aprender, tá bom? Às vezes o cliente vai chegar lá, queimadura radioativa, então. Essa queimadura radioativa, ela resulta de exposição. Pode ser exposição solar, como fonte nuclear. Agora, e aí? Melissa, está preparada? Se a cliente chegar lá e perguntar para você assim, moça, eu fui para a praia e me queimei inteira. O que eu posso passar na minha pele? Bom, e aí, Melissa, já sabe de cor e salteado, se o cliente chegar ali e pedir uma indicação para você do que ele deve utilizar na pele, o que você indica para o seu cliente? Vamos lá. Tem vários produtos, né, para isso, prontos já, desde hidratantes. Tá ouvindo, professora? Ouvindo. Tem até um produto que eu esqueci o nome, que é rosinha, assim, que passa e fica branco. Mas É o geralmente... pós-sol esse aí, não é? Qual?
O pó-sol, É o gel, ou produto gel pó. rosa. Isso, é gel pó-sol, tem aquele Caladerm, Caladril, alguma coisa assim. Ok, E vocês hidratante, não tem o que estão fazer, tem falando que para mim hidratar a pele. marcas. Vocês É Oi? água termal, não é? Agora, a pergunta é: o que contém dentro desse produto que ajuda a acalmar a pele? É isso que quando Água chegar, termal, você tem senhora? que compartilhar lá no grupo para mim. Combinado, Melissa? Eu- Combinado, sim, Francine? Vocês falaram sim, uma rosa, mas qual é o nome? Ah, é Não, eu pesquisa. acho que eu já vi a água termal. repete de novo para mim, Francine, eu não entendi. Peraí, professora. Que eu já vi é água termal, aquele spray de água termal, que ele alivia coceira de pós-queimadura. Ótimo, Francine. E o que tem dentro? Água termal é uma marca? O que tem dentro do produto chamado água termal? Aí eu não sei. Opa! Por isso que a gente está aqui na aula. É justamente para compartilhar também informações que é importante a gente saber. Porque tem pessoas que ela fica ali sentindo dor e inventa de colocar pasta de dente em queimadura solar. Isso não. É Pelo feita de amor... magnésio, selênio, cobre, potássio, cálcio, Chegou gente silício. aqui. Olha, a Francine está citando aí na aula os componentes Ah, que tem dentro do produto. Olha só. Então, assim, anotem o nome de um produto que eu vou falar, de um componente, que ele é muito ah. importante para prevenir, tá? Para que a pessoa não tenha queimadura solar, tá bom? É óxido de zinco. Então, o óxido de zinco, Como? óxido de zinco. O óxido de zinco, ele é um produto que ele está presente, sabe onde? Nós vamos falar lá no projeto de cosmetologia. Nós vamos voltar a falar sobre o assunto de hoje. Por isso Nas que eu vou pomadas para queimadura. Para ah, assadura, assadura. é isso mesmo, Elissa. Produto É, de assadura, em protetor solar. é Então, esse isso. produto, esse componente, esse princípio ativo que eu estou falando, vocês sempre vão ouvir falar nele que ele é um coringa na proteção da nossa pele, ok? Inclusive, eu gostaria, vou falar uma marca que eu quero que todos vocês anotem aí, para vocês pesquisarem depois que terminar a aula. O nome do produto é pasta d'água. Vocês vão pesquisar ali para que serve a pasta d'água e vão me contar lá no grupo o segredo. Qual que é o componente principal da pasta d'água? Mas deixa isso para depois. Que agora a professora vai dar continuidade falando, sabe sobre o quê? Sobre os tipos de queimadura, então. Se eu falei que os tipos de queimadura, de acordo ali com o agente causador, ou seja, causador da queimadura, que pode ser térmico, químico, por eletricidade, as queimaduras, elas são conhecidas por classificação de profundidade. Então, a pergunta que eu fiz lá no começo da aula, eu faço de novo. Quais os tipos de queimadura você conhece? Agora, vamos falar por grau de profundidade. Existe ali queimaduras a classificação delas. Só observe essa imagem, ó. O aspecto para você conseguir saber distinguir. Ficou vermelho, ardeu, é incômodo. Primeiro grau. Segundo grau, criou bolha. Tá vermelho, tá ardendo, mas criou bolha. Segundo grau. Terceiro grau, queimou de uma tal profundidade que foi epiderme, derme, passou até a hipoderme. Chegou quase no osso. Terceiro grau, queimaduras graves. A pessoa já não sente nem dor aqui nessa região, queimou até os nervos sensitivos. E o quarto grau, como é que ela é? Queima o osso. Igual aquela imagem que eu compartilhei lá no começo com vocês, tá? Então, a classificação de acordo com a profundidade. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Primeiro grau é mais comum que vai chegar lá na farmácia, tá? Primeiro grau. Ou seja, fica vermelho, tem eritema ali, dá dor, só que não tem bolha. É aquela que tem a simpatia de passa no cabelo. Passa no cabelo, não que não resolve. Passa no cabelo que para, simpatia, tá, gente? Então, atingiu a epiderme. Na hora do acidente, dá muita dor, é aquela que você encosta lá na panela, faz ter... Então, incha, só que não tem presença de bolha. Essa não tem sequela.
3 dias, no máximo, ali, né? Às vezes, com 2 dias, você já não sente mais o resultado dela. Essa daqui, o que eu quero que vocês guardem bem? O que a gente passa? A gente passa gema de ovo, pó de café, pode passar gelo, pasta de dente, fazer xixi em cima que passa. Não. Então, tudo isso eu escuto em sala de aula. Professora, passa o gema de ovo, melhora na hora. Não. Água corrente. Não é água da torneira, nem água da geladeira. Agora, guardem bem. Gente, eu não estou criticando, não, mas o nosso calor intenso, a nossa água corrente aqui sai quase fervendo da torneira, tem hora. Então, se você perceber que a água está muito quente, se você pôr, vai arder, tá? Aí, nesse caso, você pode misturar um pouquinho de água da torneira com a água lá da geladeira, mas não é água gelada, é gelo que queima, tá? Então, vai piorar se pôr gelo em cima. É água corrente, é uma água comum ali para poder dar aquela sensação de alívio da dor. Queimadura de 2º grau. Atinge a 2ª camada da pele. Lembra? A primeira é a derme, epiderme, a segunda é a derme. Então, atingiu a camada mais profunda ali, a derme, o que vai acontecer? Vai dar dor. Vai dar o quê? Formar bolha. Como eu sei que uma queimadura é de 2º grau? Forma bolha. Dá dor. Ela fica úmida, avermelhada, incha também. Há desprendimento de pele, há desconforto, esteticamente não fica tão bonito. Ali, ó, até 3 semanas pode levar. Só que uma atenção especial se você está anotando aí. Sabe aquela história que às vezes a avó conta para nós lá, né? Pega uma agulhinha, flamba assim no fogo, enfia e fura. Não, não se fura. Lembra que eu falei que a pele é como se fosse uma roupa de mergulho? Se você for lá enfiar a agulha na roupa de mergulho, não vai entrar água? Na nossa vai entrar bactéria. Uma coisa é a bolha furar naturalmente. Outra coisa é você ficar lá apertando, forçando, ou ainda te incomodar ao ponto de você furar. Não se fura bolha, ok? Combinado? 3º grau, de acordo com o grau de profundidade, já atingiu a derme e foi lá para o tecido subcutâneo. Fica escuro. Só quer saber um detalhe? Destrói nervo. Isso quer dizer que, lembra, sistema nervoso central, periférico, no periférico tem os nervos. Destruindo os nervos, o que vai acontecer? A pessoa não vai sentir dor. Então, ali destrói capilares sanguíneos, as glândulas sudoríparas, às vezes chega no osso. Então, chegou no osso, é a forma ali grave, profunda, tem que fazer enxerto, dói pouco, só que às vezes nem dói. Só que o aspecto dela é ruim, e é onde, se a queimadura tiver uma grande extensão do corpo, acontece o que nós falamos lá na aula anterior. A pessoa entra em choque hipovolêmico, perde muito plasma. Pensando nisso, então, olha só, é grave? É. Não dá para atender em farmácia. Em farmácia, o que é comum é a queimadura de 1º grau, tá? No máximo, 2º grau, ali encostou a perna no escapamento, a pessoa não quer ir no UPA, aonde que ele vai? Na farmácia. Então, olha só. 1º grau, vermelho, ardência. A pessoa vai na praia, não usa protetor solar ou toma sol no horário inapropriado, vai chegar na farmácia, onde vocês vão indicar o que nós conversamos agora há pouco. Pomadas de alívio para queimadura. Melissa falou ali, caladerme, né? Compartilha com a gente lá no grupo depois para que todos possam ver direitinho ali. E Caladril. Caladril, isso são marcas, né? Mas aí, o que tem dentro dessa Caladril? O que tem lá dentro da pomada rosinha, lá do rosinha, que é o pó-sol que a Francine falou? O que tem dentro disso? O que são esses componentes? É isso que vocês vão pesquisar depois e compartilhar, viu, Melissa? Compartilha lá no grupo depois. Então, essa queimadura ali, o que você vai indicar para o cliente? Queimadura de 2º grau, relembrando, então, é uma queimadura que tem formação de bolha. Queimadura de 3º grau. É aquela queimadura ali, né? Que já queimou a primeira, a segunda, chegou na 3ª camada da pele, queima nervo. Então, assim, não dói esteticamente,
Não fica tão bonito, mas não dói. Ok? Congelamento pode dar queimadura? Pode, ó. Isso aqui, as extremidades pode causar queimadura na pele. Agora, eu vou trazer para vocês assim, né? Para vocês anotarem aí, que o que está sendo utilizado como tratamento alternativo para restituição de pele. Eu vou compartilhar no Nossa, isso é muito legal. Então, vou compartilhar no grupo para vocês depois. Tem algumas universidades aqui no Brasil, lá na região norte principalmente. Eles estão utilizando o tratamento alternativo com couro de peixe, peixe de tilápia, tá? Então, assim, ó, Legal. o resultado é muito barato, porque assim, ó, deixa eu explicar para vocês. Lembra que eu falei que a pele é um órgão? Em algumas regiões do nosso Brasil não tem. Eu vou saber dizer especificamente porque eu não sei se vocês se recordam, há uns 3, o tempo está passando muito rápido, mas se não me falha a memória, há uns 3 anos atrás, houve um incêndio lá em, acho que Santa Maria, se não me falha a memória, cidade, Boate Kiss, morreu muita gente, muitas pessoas perderam camadas da pele, precisaram passar por transplantes de pele. Então, tem alguns hospitais de base, que são hospitais universitários, que eles têm banco de doação de pele. Então, a pele pode ser também, é considerado um órgão, pode ser doado. Então, não é todo mundo que sabe a respeito disso, não é todo hospital que tem esse banco. Lá em Santa Maria, eles utilizaram tudo que eles tinham lá no banco de reserva, né, para tratar aqueles jovens. E a partir de então, começaram a se desenvolver pesquisas, né, com o uso da pele de peixe, peixe de tilápia, ou seja, é um produto que iria para o meio ambiente, porque ia ser descartado, não se faz nada com pele de peixe, e aí passou a se utilizar nesse tratamento. E o resultado, até psicologicamente para esses clientes que foram utilizados, é assim, ó, fantástico. Então, eu vou sugerir, vou colocar lá no grupo, assistam, para que você saiba a informação de utilidade pública de todos nós, de repente, para a gente usar no futuro. Não sei se eu já comentei com vocês, se eu não comentei, eu trouxe para a aula para poder deixar bem claro o seguinte: existe uma medicina, um tratamento, desculpa, chamado-se oxigenoterapia em alta concentração. Essa imagem que eu estou compartilhando com vocês aqui chama-se câmera hiperbárica. Essa câmera hiperbárica, quando o cliente sofre queimaduras, o médico dermatologista, o especialista vai fazer ali um levantamento para ver se é possível a utilização da medicina hiperbárica. Ou seja, o cliente vai receber o oxigênio 100% aqui. Aqui em Rio Preto, eu vou saber informar vocês, ali no hospital de base tem a câmera hiperbárica para ser feita. E tem algumas clínicas que elas têm, que cabem até 4 pessoas. Tem lugar para obeso, tem lugar reservado para cadeirante, dá para 4 pessoas fazerem ao mesmo tempo. Mas assim, é um custo alto esse equipamento, tá? Então aqui no hospital, essas que tem aí é individual, ó, ela pode ser levada para outros lugares. A pessoa vai receber o oxigênio que a 100%. Então, eu trouxe isso daí como uma informação extra para vocês. É o momento alto da nossa aula, para que você possa ali entender que tem muita medicina que está sendo utilizada e é muito bacana. Diga, Melissa, dúvida? Professora, e como é que esse oxigênio 100% vai ajudar na recuperação da pele, do tecido? Não, o ar que nós vivemos, o oxigênio é vida. Sim. Então, o oxigênio, tanto que uma ferida, uma lesão, quanto mais tampada, de acordo com o tipo de lesão, mais ela vai demorar a cicatrizar. Porque é o oxigênio que vai fazer isso rápido, a restituir. Mas é por isso que eu falei, primeiro o cliente ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o enxerto. Vai ser retirado. Depois, para ajudar a acelerar esse processo, é que vai passar ali. E antes disso, por isso que eu falei, tem que ter um acompanhamento profissional para fazer isso, não dá para fazer isso em farmácia, entendeu? Tem que fazer curativo à base de gás e vaselinada, mas de acordo com a extensão do curativo, é o tipo de pomada que vai fazer. Então, as pessoas às vezes acham que pomada é
coisa meio significativa. Não é. Tem pomadas que elas só podem ser vendidas na farmácia se tiver prescrição médica. Olha só, um exemplo de uma Pomadas com antibiótico, né? Isso, tem pomada que tem antibiótico. Olha um exemplo. Eu estou trazendo para vocês aqui o quê? Despantenol. Porque Bepantol é marca, tá? Despantenol é o nome do princípio ativo. Então, o que o despantenol faz? Ele protege, ele nutre a pele, ele contribui para a regeneração e a agilização da cicatrização. Então, o Bepantol é um tipo de pomada que ela tem uma dupla proteção. Ela previne tanto quanto assaduras, principalmente assaduras, tá? E aí, professora, assou, a queimadura pode ser usado despantenol? Aí você vai pegar e vai entender que a pomada pode ser aplicada também em queimaduras leves, queimaduras de primeiro grau. Então, se tiver a oportunidade, leia um pouco sobre a ação do princípio ativo chamado despantenol, viu? Inclusive, se você procurar um pouco mais no Google, você vai ver o quê? Tratamentos estéticos usados. É isso que você ia falar, né, Melissa? Eu ia falar isso. A Inclusive, pantenol para rugas, para linhas de expressão. coloca lá umas gotinhas de óleo mosqueta, rosa mosqueta junto, e passa. Né? Então, já sabia, olha, então é bem isso. Então, o despantenol é um princípio ativo que ele é um coringa. Ele pode ser usado em assaduras, ele pode ser aplicado em pomadas. Agora, eu trouxe um exemplo aqui de uma pomada chamada Cozen. Ela, o que ela faz? Ela acelera também o processo de cicatrização. Age como antimicrobiana, ela previne infecções. E dentro dessa pomada, ela contém colágeno. Colágeno, alginato de cálcio, nitrato sério. Deve ser indicada por um profissional. Por exemplo, essa pomada, ela é maravilhosa para cicatrização. Ela é muito boa ali para regeneração. Mas ela tem que ter uma indicação médica. Ó, se você procurar, eu trouxe aqui, ó, 10 motivos para se usar essa pomada. Ela é muito boa. Então, ela faz manipulação, ela é imunomodeladora, excelente relação custo-benefício, então ela é perfeita. Quiserem anotar, ler um pouquinho mais sobre ela, só que não é indicação do atendente. Essa daqui tem que ter a receita médica, tá? Outra coisa, desculpa, corrigindo, outra pomada, sulfadiazina de prata. Também é uma pomada antimicrobiana, dentro dela tem componentes que auxiliam na cicatrização, auxiliam no surgimento de infecção, principalmente causada por bactéria, somente em queimaduras sem bolha, sem desprendimento de pele, ok? Entenderam? Então, não é toda pomada que se pode usar que vai melhorar. Tem pomada que prejudica. O que mais? Desoximetasona. O que é isso? Ó? Espersol é o nome comercial. Desoximetasona é o nome do princípio ativo de uma pomada que vende lá na farmácia, que ela tem ação dentro dela antibiótico, anti-inflamatório, tem sulfato de neomicina, que é um antibiótico, ela previne infecção e acelera a cicatrização. Também, ó, é um tipo de pomada que é utilizada em queimaduras de primeiro grau. Diga lá, Melissa, pode perguntar. Quando aparece assim lá na pomada, que tem nistatina junto, eu não me lembro para que serve a nistatina. Nistatina com óxido de zinco, ela é utilizada normalmente em queimaduras causadas por fungos. Não é toda queimadura que é igual. A nistatina com óxido de zinco ela é indicada para idosos que usam fraldas ou criança, né? Usa fralda ali, aparece queimadura, todo mundo acha que queimadura é tudo igual. Na verdade, aquela queimadura, aquela assadura, ela é específica causada pelo fungo. Essa criança teve diarreia, essa diarreia vem com presença de fungo, causa ali, né, prejudicando ainda. Essa aí é a utilização do óxido de zinco.
Ah, você lembrou bem, né? Porque eu falei do óxido de zinco, realmente. É. Usou a pomada da nistatina com óxido de zinco, ajuda a restabelecer melhor, mais rápido o processo da assadura, tá? Sulfato de nomicina mais bacitracina, ela é uma pomada que ela é indicada em caso de queimadura que apresenta inchaço excessivo, apresenta pus. Tem 2 tipos de antibiótico nessa pomada. Essa pomada não precisa de receita médica, como exemplo, mas tem que entender que dentro dela tem 2 antibióticos muito potentes. Então, a ação dela é prevenir que numa queimadura ali, né, ela vai ajudar também a auxiliar a regeneração da epiderme, porque como ela é usada só em queimaduras de primeiro grau, 2, 3 vezes no dia, assim, rapidinho ali, ajuda a restituir. Então, até agora, eu citei algumas pomadas. São algumas, eu deixei claro, as que precisam de receita médica e as que não precisam. Sulfato de neomicina, não. Vocês que vão indicar para o cliente qual que deve ser usado. E agora, para encerrar esse assunto, primeiro socorros para queimadura. Primeira coisa, se essa queimadura, você vai retirar a pessoa de perto. Se for ali por um incêndio ou por uma panela ali que espirrou, queimou, você vai retirar, resfriar com água corrente, hidrata a pessoa se ela estiver consciente e leva ela para o atendimento médico. Não tem muito o que fazer, tá? Não adianta ficar tentando, ai, grudou o tecido. Não invente de tirar tecido grudado de queimadura. O que você pode fazer se tiver até alcance? Se a pessoa tiver de corrente, anel, pulseira, chama-se adereços. O que tiver de adereço, você retira por quê? A tendência até essa pessoa chegar na unidade e for atendida, começa a inchar. Então, se tiver com anel, teve queimadura ali, normalmente incha, então aí fica mais difícil ainda tirar. Então, já tira logo no começo e pronto. Então, esses primeiros socorros causados por queimadura, se a vítima tiver com roupa, o ar, o oxigênio, ajuda sempre o fogo a se espalhar. Então, o que você vai fazer? Pegar um cobertor, molha o cobertor ali para abafar. Então, em caso de produto químico em pó, limpa a primeira área para depois molhar. Porque tem certo tipo de pós que, se for misturado com água, piora a queimadura. E na próxima aula, nós vamos dar continuidade falando. Se essa vítima for uma vítima de queimadura por choque elétrico, o que nós vamos ter que fazer? Quais são os primeiros socorros que a gente deve tomar nesse caso, tá? Então, só relembrando, vou compartilhar com vocês lá no grupo. Nunca usem queimadura creme dental, pó de café, clara de ovo, manteiga, óleo de cozinha, cocô de galinha, folha de fígado, até cocô de galinha. A Melissa até riu, mas é verdade. Então, tudo isso serve para outras coisas, menos para queimadura. Então, crendices, cuidado, que às vezes pode piorar a queimadura, tá? Professora. Oi, pois não. Pode falar, Melissa. A vaselina, ela ajuda na hidratação da pele, né? Sim. A vaselina... Só, não no caso para tratar a queimadura. Então, Melissa, eu costumo dizer assim, que tem que avaliar o tipo da queimadura, tá? Sim. Porque se for uma queimadura lá de 2º, 3º grau, tem que ter um acompanhamento médico de um especialista de pele. Por quê? A vaselina é utilizada, mas ela tem que ser uma vaselina que ela vem acompanhada de uma gase estéreo, para poder ser ficada ali tampado, porque, de acordo com o aspecto da pele, o risco de infecção é muito grande. Então, primeiro socorro ali para queimadura, aconteceu, você não sabe o que fazer, foi lá no teu trabalho ou na tua casa, cobre com um pano limpo, nunca fura bolha, a bolha, como eu falei, ela sempre protege, não invente tirar roupa grudada, fragmento, objeto, tiver graxa, não inventa de tirar. Esse é um primeiro socorro, assim, que você tem que ir para emergência, não inventar de fazer nada em casa. Nunca use pomada sem ordem médica, procurar o socorro. Houve sangramento, vai fazer o curativo, não, tampa com pano limpo, não é qualquer pano, e leva para o socorro, tá? Então, como prevenir? Nós falamos aí o tempo todo, como que a gente faz ali para prevenir queimadura, nunca deixar a cabo de panela virado para fora, principalmente quem tem criança em casa. E próxima aula vai estar assim, ó, imperdível, choque elétrico. Como é que eu faço se alguém estiver tendo um choque elétrico perto de mim? Quais são os procedimentos a serem realizados? Gostaria de saber o seguinte, Michele, Josi, Francine, Esther, alguma de vocês a respeito, Simone, a respeito dessa aula que nós falamos sobre queimaduras. Ficou alguma dúvida? Não. Dúvida, Michele? Não. Dúvida, Francine? Não. Esther? Simone?
Não. Melissa, dúvidas? Não? Então, Não, professora. Tinha aí pomadas que vocês poderão ajudar a indicar para o cliente? Sim. Então, ontem eu era inteligente, eu queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, estou aprendendo primeiro a mudar a mim mesmo. Essa é a frase que eu quero que você reflita. Quando a gente acha que é inteligente, a gente quer mudar o mundo. Quando a gente aprende a sabedoria sobre a nossa vida, quando a gente começa a aprender que a gente não pode mudar o mundo, nós não podemos mudar as pessoas. As pessoas só mudam quando elas querem mudar. Então a gente tem que entender